Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, gente? Quanto tempo! Enfim, hoje, o vídeo hoje, né, tá num lugar meio diferente aqui, né? Tô no carro do meu irmão. Foi o único lugar, assim, mais tranquilo que eu achei pra poder gravar, pra falar um pouquinho com vocês. Seguinte, gente, tenho novidades. Tenho novidades. Eu tenho duas novidades, na verdade, né? Vamos lá. A primeira, voltei pra casa dos meus pais. Como assim, Andressa? Voltou pra casa dos seus pais, gente? Seguinte, eu tive que fazer uma escolha. Mas calma, eu vou explicar pra vocês, tá? Tive que fazer uma escolha entre pagar o aluguel da casa onde eu tava morando ou pagar o aluguel do brechó, porque eu e a minha irmã decidimos fazer um brechó. Depois eu vou fazer tour, vou mostrar pra vocês tudo, vai ter vídeo sobre, vai ter um monte de coisa sobre. Mas, né, eu senti de vir aqui explicar pra vocês, né, porque aconteceu o que eu mais temia, porque eu não queria voltar pra casa dos meus pais, né? Mas eu tive que fazer uma escolha, porque não dava pra mim pagar dois aluguéis, gente, da minha casa e do brechó. Até porque eu não tava. Eu parei de ir pra feira, tá? Aconteceu algumas coisas esse ano que eu vou explicar pra vocês também, que me fizeram parar de ir pra feira. Tive que deixar um curso que eu tava fazendo também, que eu vou explicar pra vocês. Enfim, né? E eu voltei pra casa dos meus pais. Graças a Deus, o brechó tá dando certo. E eu vou explicar para vocês mais a fundo. Eu só queria mesmo falar as novidades, mais ou menos do que estava acontecendo. E uma coisa, gente, eu não fiquei na casa, tá? Eu aluguei a casa, fiquei um dia lá só um dia, e já saí de lá. Quer dizer, fiquei um dia e a casa ficou lá alugada, com as minhas coisas lá dentro. E eu fiquei dormindo na casa aqui dos meus pais, né? No começo do ano, fevereiro, eu tive um negócio na minha cabeça, causada por estresse e ansiedade, muita ansiedade, muito estresse, chamada desrealização e despersonalização. Eu vou tentar achar algum vídeo de alguma médica explicando a respeito e eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, tá? E se vocês quiserem que depois eu explico mais ou menos o que aconteceu, eu vou explicar. Foi um período muito ruim, assim, que antes era difícil para mim lembrar e não ficar mal, mas agora tá mais tranquilo. E logo depois disso, gente, e esse tempo que eu tava com isso, eu tive que ficar no repouso, eu fiquei na casa dos meus pais, né? Fiquei na casa dos meus pais. Depois disso aconteceu o negócio do floquinho, né? Eu nem tinha acabado de me curar disso. Aconteceu a questão do floquinho. Depois do floquinho, nem tinha acabado ainda, eu peguei uma pneumonia grave, né? E nesse tempo eu quase não fiquei em casa, na verdade, na minha casa que eu aluguei pra morar sozinha, né? Ou eu ficava na minha mãe, né? Porque a casa tava me dando problemas respiratórios, então eu tive que ficar aqui na minha mãe. Então quase que não fiquei lá. Com o floquinho, eu quase não fiquei lá em casa. Por quê? Porque eu não podia ficar com o floquinho lá em casa, então eu fiquei mais na casa do Israel. Então ficou nessa, sabe? Então quase que eu não fiquei na minha casa. E eu preciso fazer um vídeo para falar para vocês a respeito, um pouquinho mais profundo a respeito disso, explicando direitinho, mas eu tô dando uma dentro assim do que aconteceu, né? Então, gente, vamos lá. Eu tinha ansiedade como todo mundo tem, sabe? É... Ah, eu tô ansioso pra tal evento, tal coisa, igual todo mundo tem. Depois de um tempo, comecei a me sentir mal, né? Então, às vezes eu entrava no ônibus e eu passava mal no ônibus. Mas aquilo só acontecia quando eu tava ansiosa.
E as preocupações começaram a vir, os problemas do dia a dia começou a vir, né? Eu comecei a passar por algumas situações assim que aquilo começou a me preocupar e ficar com mais ansiedade. E acabou que eu comecei a passar mal nos ônibus sem motivo nenhum. Comecei a passar mal com ansiedade, gente, sem motivo algum, sabe? Nada estava acontecendo e eu passava mal. Eu tinha que descer do ônibus, ir andando, respirar, sabe? Enfim. E aquilo foi se agravando. Eu não fui cuidando da minha saúde mental. Não fui cuidando, gente. Não fui. E começou a ficar pior. Começou a piorar. Aí eu fui morar sozinha a primeira vez. E eu tava passando por muitas coisas assim que agravou um pouco. Muitas preocupações com ateliê, com clientes, com muitas coisas, sabe? Eu comecei a me descuidar, né? E então, nisso que começou a ansiedade, eu engordei, tá? Eu engordei, eu pesava no máximo 60 quilos, vai. Eu passei muitos anos com 57 e agora eu tô com 70, eu tava com 75, deu uma emagrecida, aí subiu, aí foi pra conseguir, ano passado eu consegui emagrecer, consegui chegar aos 70, aí eu engordei de novo, né? E eu não, gente, eu perdia sono, né? Porque eu tava preocupada e enfim. Então, aí o ano passado não, a primeira vez que eu fui morar sozinha, aí não deu certo, né? Igual eu contei pra vocês naquele vídeo de quando eu voltei pra casa dos meus pais. Né? E depois eu voltei, passei por estresses aqui, né? Na casa dos meus pais, porque aqui é pequeno, né? Que meus pais moram em um apartamento de 4 cômodos, então tem 2 quartos e eu trabalho em casa, né? Então era complicado pra mim ficar misturar as coisas de costura do trabalho com um monte de gente morando na mesma casa. Então eu decidi que eu iria ter minha independência e morar sozinha, né? E até então eu tava indo pra feira. Mas antes disso acontecer, gente, eu vou explicar pra vocês. Antes de eu decidir morar sozinha, eu ainda tava com ansiedade, eu ainda tava com muitas coisas, muita preocupação. Já tinha engordado, já tinha me desleixado, né? Porque antes eu me arrumava, eu fazia isso, fazia aquilo, eu amava me arrumar, sempre amei moda. E depois disso, da ansiedade, né, que eu engordei, eu parei de me arrumar, eu comecei a andar com roupa rasgada. Então, tipo, a minha autoestima andava assim na merda. E é isso, né? E eu vivia pelos cantos assim. Enfim. Eu comecei a ter, depois do ataque das crises de ansiedade, eu tive umas 2 vezes crise de pânico, de estresse. Que aquilo foi pra mim, tipo, eu nunca tinha me visto naquela situação antes, né? E eu tava muito estressada, gente, eu vivia estressada, muito estressada. Qualquer coisinha me estressava. Sabe, se alguém colocasse um copo sujo perto da minha mesa, da máquina, aquilo já me estressava, né? Porque a minha máquina ficava no quarto da minha mãe, meus pais, né? E tá. E eu falei, não, vou morar sozinha, preciso ter meu canto, preciso ter minhas coisas, preciso ter minha privacidade, preciso ter minhas coisas, sabe? Do meu jeito, porque tá me estressando muito. O espaço pequeno, não conseguir fazer as minhas coisas, porque eu não tinha, gente. Tipo assim, eu divido o quarto com meu irmão. Eu pensei, pô, os dois adultos, eu durmo debaixo da cama do meu irmão, é uma beliche. Eu não tenho onde costurar, não tenho onde fazer nada. Então eu vou, né, alugar um canto pra mim ficar. Então eu tava indo pra feira, tava tirando já um dinheirinho bom na feira, né? Fora as encomendas que eu fazia. E
ano passado, em dezembro, eu falei, vou morar sozinha. Eu aluguei uma casa, dezembro do ano passado. E tá, aluguei uma casa, tal. Em janeiro, já não tava conseguindo vender nada na feira, gente. E eu já tinha ficado, esses 2 anos que eu tava na feira, eu já tinha. Eu já tava um pouquinho de saco cheio de estar indo pra feira, porque quem é feirante sabe do que eu tô falando, ainda mais eu que levava a banca sozinha pra feira, montava sozinha, era um peso pra levar, eu sozinha, pra levar a banca, mercadoria, levar tudo pra feira, gente. E o meu sonho era ter um espaço que eu pudesse chegar, abrir, vender, ficar lá, sabe? Um lugar mesmo, uma loja, sabe? E depois sair do meu horário, tá, tô saindo, fecho, vou fechar aqui e ir pra casa, sabe? Tipo, o meu sonho era esse. E com a banca não era assim, porque eu carregava peso, então eu tava bem desgostosa, sabe? Com a feira. E eu não pago nada lá, né, na feira. Não pago porque quase ninguém paga lá. Só que tem uma mulher que ela, né, coloca a banca dela de flores uma vez por ano, que é no Dia das Mães. E é o segundo ano que ela me expulsa do meu lugar de lá. Então, esse ano foi a gota d'água. Eu falei, não vou mais voltar aqui. Não volto, não volto, não volto, não volto. E eu tava de saco cheio já de ficar carregando, subindo. E já não tava vendendo, gente. Eu não tava vendendo. Ó, eu passei janeiro todinho sem vender. Sem vender nada. Mas antes de eu parar de vender, eu dei uma pausa, não tava indo pra feira. Aí em dezembro não, em fevereiro, dia 7 de fevereiro, aconteceu o episódio de eu ter a desrealização e a despersonalização. Começou, dia 6 eu comecei o meu curso de confeitaria. E no dia 7 eu tive uma crise na sala de aula. E a minha mente é como se você não tá vivendo a realidade. É como se você tivesse. Gente, eu nunca usei droga, mas os casos de pessoas que sabem, né, como que é a substância da droga, falou que é a mesma coisa de você estar drogado. Você tá fora da realidade, gente. Você literalmente, a sua mente, seu cérebro, ele te tira da realidade e para poder te poupar, sabe? Te sarar daquilo. Eu achei que eu tava ficando louca. E eu desesperada, gente. Ai, eu vou explicar mais, acho que em outro vídeo, a respeito disso pra vocês. Mas hoje eu vou falar só por cima, assim, pra não ficar muito grande. Eu tive esse episódio que eu achei que eu ia ficar louca. Eu só queria morrer, porque eu achei que eu ia ficar louca e eu não queria ficar louca. E, enfim, né? Isso foi em fevereiro. E se eu não fizesse esforço pra me curar, eu ia estar até agora, ou eu não estaria mais aqui. Mas isso aí é papo pra outro vídeo, né? Eu não tinha acabado ainda esse episódio. Eu tava já um pouquinho curada. Eu tava um pouquinho, tipo, no processo de cura. E apareceu o caso do Floquinho, gente. Eu tava muito sensível, muito sensível. Lutando contra os pensamentos ruins. E aconteceu o caso do Floquinho, né? O caso do Floquinho... Gente, tá calor aqui dentro. O caso do Floquinho aconteceu. E foi toda aquela história, né, que vocês sabem dos vídeos que eu já gravei aqui pro canal. E depois do Floquinho, né, aconteceu de eu pegar a pneumonia. Peguei a pneumonia. E quando eu tava com a desrealização, eu tava aqui na casa da minha mãe, fiquei aqui o tempo todo, tá? Não podia ficar sozinha. No caso do Floquinho, eu não podia ficar na minha casa porque tinha perigo da ex-tutora do Floquinho. Enfim, né? Não vou entrar em detalhes também, porque, como eu falei, deu caso de polícia esse negócio. Ai, ai. Enfim. E depois eu peguei a pneumonia grave que eu fiquei aqui na minha mãe de novo.
E eu tava já com problemas financeiros, porque eu não tava indo pra feira, não tava trabalhando. E eu tava sem dinheiro, porque eu queria comprar minhas coisas, né? Queria comprar minha geladeira, que eu não tenho geladeira. O fogão eu consegui comprar, mas eu queria ter minhas coisas, sabe? E eu não consegui comprar porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tava trabalhando. E aquilo tava me deixando mais mal, com mais ansiedade. E quando eu tive a desrealização, eu prometi pra mim mesma, prometi pra Deus que eu ia cuidar de mim, que eu ia cuidar da minha saúde mental, que eu ia cuidar da minha saúde física, que eu ia voltar a ser feliz de novo, no sentido de não ter esse tanto de coisa, e que eu ia ser melhor do que eu era antes, né? Então eu resolvi, então eu comecei a fazer atividade física, comecei a. Tudo aos pouquinhos, sabe, gente? Nada acontece, pá, de uma hora pra outra, sabe? Tudo é aos pouquinhos. Então, eu, Andresa, tem pouco tempo agora que eu tô nesse processo assim. Voltei pra casa dos meus pais pra ser uma preocupação a menos em relação a pagar aluguel, gente. Porque quem mora sozinho, você depende de você. É você e Deus. É você e Deus. Pra conseguir dinheiro, pra poder pagar aluguel, pra isso, pra aquilo, é você e Deus. Eu pensei comigo, vou voltar pra casa dos meus pais, não sei quando, gente, eu vou voltar a morar sozinha, ou se um dia eu vou voltar a morar sozinha, mas eu sei que se isso acontecer, eu quero estar preparada, sabe? Eu quero ter um bom dinheiro guardado, eu quero estar estável financeiramente, pra isso não ser um problema, quero estar estável mentalmente, sabe? E agora eu quero ficar mais tranquila, sabe? Não quero. Eu quero cuidar de mim, cuidador psicológico, sabe? E então o negócio do brechó surgiu do nada, assim, porque teve um dia que eu tava aqui na minha mãe. Dia de domingo, minha irmã veio aqui almoçar com a gente. E eu falei assim: Camila, vamos fazer um brechó? Aí ela, vamos! E, gente, aconteceu, tipo, muito natural. No outro dia, ela já tinha achado um salão, já tinha achado araras, né? Que é uma amiga dela emprestou arara, ela emprestou manequim. A gente conseguiu peças de roupa, a gente conseguiu comprar roupa. Então, tipo assim, aconteceu bem naturalmente, assim. Eu não sei se isso vai persistir até quanto tempo, né? Só Deus sabe do dia de amanhã, do amanhã. E eu prometi que eu não vou ficar preocupada com isso, não vou ficar preocupada com o dia de amanhã, gente, porque só quem já sofreu, quem sofre de ansiedade, sabe como que é complicado esse negócio de preocupação, de você se preocupar com o que vai ser do dia de amanhã. E uma passagem bíblica, né, que eu já sabia, antes, né, e que eu comecei a colocar em prática. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, que me ajudou muito nesse tempo. E nesse tempo que eu tava com a ansiedade, né, que eu tava tendo a desrealização. E, gente, tudo passa, sabe? Mas, claro, depende de você fazer por onde aquilo tudo passar e não aceitar, sabe? Viver daquela situação. Quando eu tive aquele negócio, gente, eu realmente queria morrer porque eu achava que não tinha jeito pra mim, sabe? Eu achava que não tinha jeito, que eu ia ficar louca. E quando eu sempre pedia pra Deus, né? Depois eu explico com mais detalhes pra vocês como que é isso. Mas eu falava, meu Deus, eu não me importo, sabe? De ter alguma coisa na minha cabeça, mas que pelo menos, se eu ficar louca, que pelo menos a tua palavra eu consiga entender, sabe? Porque o meu medo era não conseguir, sabe? Tipo, não estar próxima de Deus, sabe? E perder a consciência no sentido de não conseguir entender as coisas de Deus, assim. E e Deus foi me curando, sabe? Tipo, eu fui sincera, né? Gente, mas isso aí é papo pra outro dia, né? Mas enfim, depois eu vou mostrar pra vocês lá a casa, tá? Eu gravei. Eu não morei lá. Carro da laranja.
Eu não morei lá, eu fiquei um dia, aluguei durante um mês, fiquei um dia, mas eu gravei lá o espaço e eu vou mostrar pra vocês. Tá, desculpa aí, gente, a iluminação péssima, desculpa aqui o carro, enfim, foi o único lugar, assim, que eu consegui mais tranquilo pra gravar. Desculpa essa cara gorda, desculpa. Enfim, gente, eu vou deixar com vocês, não sei se eu deixo nesse vídeo ou no próximo, as imagens, tá? Da casa, mas eu vou gravar um vídeo lá pra vocês do ateliê não, do brechó. E o meu dia a dia, tá? Espero que vocês entendam, não estou morando mais sozinha, mas foi por um bem maior, assim, né? Que foi o brechó, né? De não pagar aluguel e também, mesmo se não fosse o brechó, era bom que seria menos uma preocupação, sabe? Pra mim. E é isso, gente. É isso.